O grande lustre do salão de jantar das propriedades. Moretti lançava luz dourada pelos convidados reunidos, iluminando os rostos das famílias mais poderosas da cidade. Eu estava no topo da escadaria, escondida nas sombras, meu coração batendo contra minhas costelas, enquanto eu alisava minhas mãos pelo vestido de seda vermelho uma última vez. Era isso, o momento em que tudo mudaria. O vestido agarrava-se a cada curva do meu corpo como se tivesse sido pintado. A seda carmesim profunda, praticamente brilhando contra minha pele olivácea. As costas desciam tão baixo que era quase escandaloso, expondo o comprimento inteiro da minha coluna até um pouco acima da minha cintura. A frente era mais modesta, mas a forma como o tecido drapeava a tornava de alguma forma mais provocante, sugerindo em vez de revelando. Eu tinha passado 3 horas me arrumando para este jantar. Meu cabelo escuro caía em ondas soltas pelas minhas costas. Minha maquiagem era dramática, olhos esfumados e lábios vermelhos que combinavam com o vestido perfeitamente. Os brincos de diamante da minha mãe capturavam a luz a cada leve movimento da minha cabeça. Eu parecia pecado embrulhado em seda. E eu estava prestes a entrar em uma sala cheia de mafiosos e suas famílias parecendo assim. Mais importante, eu estava prestes a entrar em uma sala onde Dante Ferraro me veria assim. Respirando fundo, comecei minha descida pela ampla escadaria. O clique dos meus estiletos pretos contra o mármore ecoava pelo salão. E um por um, as conversas morriam enquanto cabeças se viravam para me observar. Mas eu só tinha olhos para um homem. Dante estava perto do lado do meu pai, um copo de uísque em sua mão, seu corpo alto envolvido em um terno grafite que enfatizava seus ombros largos e cintura esguia. Seu cabelo escuro estava penteado para trás do seu rosto bonito, e aqueles olhos cinza tempestuosos que assombravam meus sonhos estavam fixos em alguém do outro lado da sala, até que não estavam mais. No momento em que seu olhar me encontrou na escadaria, tudo parou. O copo em sua mão congelou a meio caminho dos seus lábios. Seu corpo inteiro ficou rígido, músculos tensos sob o tecido caro do seu terno. Observei, a satisfação enrolando-se em mim enquanto seus olhos viajavam sobre mim com lentidão agonizante, começando nos meus calcanhares e subindo, demorando-se na curva dos meus quadris, na queda da minha cintura, no inchaço dos meus seios sob a seda vermelha. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, eles estavam pretos de desejo, pupilas dilatadas, e sua mandíbula estava tão apertada que eu podia ver o músculo pulsando sob sua pele. Seus nós dos dedos tinham ficado brancos ao redor do seu copo de uísque. Eu tinha imaginado este momento 1000 vezes, mas a realidade era muito melhor. Dante Ferraro, o homem que tinha passado 13 anos me tratando como sua irmãzinha, olhou para mim como se quisesse me devorar, como se quisesse me jogar por cima do ombro, me tirar desta sala e nunca mais deixar ninguém olhar para mim. Limpa a garganta. Desci os degraus restantes lentamente, deliberadamente, deixando-o observar, deixando todos observarem. Quando cheguei ao fundo, a sala inteira tinha ficado em silêncio. A aurora, a voz do meu pai quebrou o feitiço. Dom Enzo Moretti moveu-se em minha direção. Orgulho e algo mais, preocupação cintilando em seu rosto marcado pelo tempo. Você está linda, cara meia, deslumbrante. Obrigada, papai. Beijei sua bochecha, hiperciente do olhar ardente de Dante nas minhas costas expostas. Talvez deslumbrante demais, meu pai acrescentou baixinho, embora houvesse diversão em seu tom. Esse vestido é bastante ousado. É? Perguntei inocentemente. Eu pensei que era apropriado para uma noite tão importante. Antes que ele pudesse responder, Dante apareceu ao meu lado. De perto, eu podia ver a tensão irradiando dele. Podia sentir seu perfume, aquele cheiro masculino que me fazia girar a cabeça. Sua mão pousou na minha região lombar,
bem onde a seda encontrava a pele nua, e eu o senti tensionar ao contato. Precisamos conversar, ele disse, sua voz rouca. Agora não, mais tarde. Meu pai interrompeu, verificando seu relógio. É hora do anúncio. Aurora, venha ficar comigo. Meu estômago caiu. Anúncio? Sim, claro. Dom Enzo sorriu, gesticulando para a atenção da sala. É por isso que todos estão aqui esta noite, não é? O pavor puxou meu estômago enquanto meu pai me guiava para ficar diante das famílias reunidas. Dante permaneceu perto, sua presença como uma tempestade às minhas costas. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite. Meu pai começou, sua voz carregando a autoridade que comandava silêncio instantâneo. Como sabem, a força do nosso mundo depende dos laços entre famílias, da lealdade, honra e alianças estratégicas. Não, por favor. Não, não esta noite. Não assim. É com grande prazer que anuncio o noivado da minha filha, Aurora Moretti, com Luca Montero, filho da família Montero. A sala explodiu em aplausos. Eu fiquei congelada, o som me envolvendo como ondas. Isso não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando eu tinha acabado de ver aquele olhar nos olhos de Dante, aquela fome que ele não podia mais esconder. Luca materializou-se de algum lugar na multidão, bonito e sorrindo, completamente inconsciente de que meu mundo estava se despedaçando. Ele pegou minha mão, beijou meus nós dos dedos e eu não senti nada. Nada exceto o calor do olhar de Dante queimando nas minhas costas. Aurora e Luca se casarão em 6 meses, meu pai continuou. A união fortalecerá ambas as nossas famílias e garantirá nossa posição nos territórios do norte. 6 meses. Eu tinha 6 meses antes de me tornar esposa de um homem que eu não amava. 6 meses antes de qualquer possibilidade de um futuro com Dante morrer completamente. Forcei-me a sorrir enquanto o braço de Luca envolvia minha cintura. A cintura que a mão de Dante acabara de tocar. Forcei-me a aceitar cumprimentos de pessoas cujos nomes eu mal conseguia lembrar através do zumbido nos meus ouvidos. E através de tudo isso, senti os olhos de Dante em mim. Quando finalmente ousei olhar em sua direção, o que vi me fez prender a respiração. Ele parecia assassino. Suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Sua mandíbula tão apertada que devia doer. Seus olhos cinzentos ardendo com fúria mal controlada. Ele estava olhando para o braço de Luca em minha cintura como se estivesse contemplando exatamente como quebrá-lo. Parabéns, irmão, Luca disse, movendo-se para apertar a mão de Dante. Dante olhou para a mão estendida por um longo momento antes de aceitá-la, seu aperto provavelmente esmagador pela forma como o sorriso de Luca vacilou. Ela tem 19, Dante disse, sua voz perigosamente baixa. Ela é muito jovem para isso. Ela é maior de idade, Luca respondeu, recuperando a compostura. E bastante madura para 19, você não diria? Seus olhos viajaram sobre mim apreciativamente e eu vi o controle de Dante ceder mais um pouco. Eu acho, meu pai interveio suavemente, sentindo a tensão. Deveríamos todos brindar ao feliz casal. Dante, talvez você gostaria de dizer algumas palavras. Você conhece a Aurora há mais tempo do que qualquer um aqui. A crueldade daquele pedido pairou no ar. Dante estava sendo solicitado a celebrar meu noivado com outro homem, a dar sua bênção à união que me tiraria dele para sempre. Claro, Dante disse, sua voz como cascalho. Um garçom apareceu com um copo fresco de uísque que ele aceitou sem tirar os olhos de mim. Para Aurora, ele pausou, e o silêncio se estendeu. Todos esperaram que ele continuasse a oferecer os tradicionais votos de um casamento longo e feliz. Em vez disso, ele levantou seu copo, seus olhos cinzentos perfurando os meus com tanta intensidade que eu mal conseguia respirar. Para a mulher mais bonita em qualquer sala, a pessoa mais forte que eu conheço, aquela que sua voz falhou quase imperceptivelmente, aquela que merece tudo de bom neste mundo. Não era uma bênção.
Era uma confissão disfarçada de brinde. E para Luca, ele continuou, seu olhar mudando para meu futuro marido, sua expressão ficando fria. Quem é melhor tratá-la como a rainha que ela é? Porque se ele não o fizer, ele vai responder a mim. A ameaça era mal velada. Várias pessoas na sala se mexeram desconfortavelmente, reconhecendo a perigosa corrente oculta nas palavras de Dante. Eu cuidarei muito bem dela. Luca respondeu, corajoso ou tolo, puxando-me para mais perto do seu lado. Você tem minha palavra. Sua palavra, Dante repetiu, algo escuro e cruel brilhando em seus olhos. Certo. Ele virou o uísque de uma vez, colocou o copo com força controlada e saiu do salão de jantar sem outra palavra. A sala zumbiu com especulações. Antônio Russo, um dos mais antigos associados do meu pai, inclinou-se para Dom Enzo e murmurou algo que eu não conseguia ouvir. A expressão do meu pai se contraiu. Dante é muito protetor com Aurora, meu pai explicou à sala, embora eu pudesse ouvir a preocupação sob seu tom casual. Ele tem sido como um irmão para ela desde que o trouxemos para a família. Tenho certeza de que ele está apenas se ajustando à realidade do casamento dela. Um irmão? A palavra me deu vontade de gritar. Com licença, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Preciso de um pouco de ar. Eu irei com você, Luca ofereceu imediatamente. Não. A palavra saiu mais aguda do que eu pretendia. Suavizei-a com um sorriso que parecia que ia rachar meu rosto. Só preciso de um momento sozinha. Planejar um casamento é avassalador. Antes que alguém pudesse protestar, eu estava me movendo em direção às portas do terraço, meus saltos clicando no mármore. Eu podia sentir dezenas de olhos nas minhas costas, na extensão de pele nua que o vestido vermelho revelava. Mas eu não me importava. Eu precisava encontrar Dante. Eu precisava saber se aquele olhar em seus olhos, aquela raiva mal controlada, aquele brinde que soava mais como uma declaração de guerra do que uma bênção. Eu precisava saber se significava o que eu desesperadamente esperava que significasse. Que talvez, apenas talvez, Dante Ferraro estava finalmente pronto para admitir a verdade da qual ambos estávamos fugindo há anos. Que ele não me via como sua irmãzinha. Que ele me via como uma mulher. Que ele me queria tanto quanto eu sempre o quis. E que meu noivado com Luca Monto o tinha forçado a confrontar sentimentos que ele estava negando por tempo demais. Saí para o terraço, o ar frio da noite, um alívio contra minha pele corada. O jardim se estendia diante de mim, iluminado por iluminação estratégica. E é em algum lugar nessas sombras, eu sabia que o encontraria. Eu sempre fui capaz de encontrar Dante, assim como ele sempre foi capaz de me encontrar. Procurando por mim, Piccolola. Eu me virei. Ele estava na porta, contra a luz pela luz dourada de dentro, sua silhueta escura e perigosa. Ele tinha afrouxado sua gravata, e havia algo selvagem em sua expressão, algo mal controlado. Você foi embora. Eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Eu tive que ir. Ele se moveu em minha direção cada passo deliberado, antes que eu fizesse algo imperdoável. Tipo, o quê? Ele parou na minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse ver seu peito subindo e descendo com respirações rápidas. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando do seu corpo. Como contar a todos naquela sala que você não está se casando com Luca Montero? Sua voz era rouca, perigosa. Que você é minha, que você sempre foi minha. Que o pensamento de outro homem tocando você me dá vontade de cometer assassinato. Meu coração parou, então começou de novo, acelerando. Dante, esse vestido. Seus olhos viajaram sobre mim novamente, e eu vi suas mãos cerradas em punhos. Você tem alguma ideia do que você está fazendo comigo, entrando em uma sala cheia de pessoas parecendo assim? Eu o usei para você, admiti. Somente para você, Aurora. Meu nome era um gemido,
uma oração, uma maldição. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? É a verdade. Eu me aproximei, encorajada pelo desejo que eu via ardendo em seus olhos. Eu te amo há tanto tempo quanto consigo me lembrar, Dante. E eu sei que você também sente. Eu vejo a maneira como você me olha, a maneira como suas mãos tremem quando nos tocamos, a maneira como você não suporta ver Luca perto de mim. Claro que não suporto. Ele explodiu, seu controle finalmente se quebrando. Porque você é minha, Aurora. Você tem sido minha desde o dia em que entrei nesta casa há 13 anos. Você tem sido minha desde que você me olhou com aqueles grandes olhos castanhos e me fez querer ser melhor. Você tem sido minha desde que percebi que protegê-la era a única coisa que importava neste mundo. Então não me deixe casar com ele, implorei, estendendo a mão para ele. Pare com isso. Diga ao meu pai que não posso. A angústia em sua voz partiu meu coração. Você não entende. Eu devo tudo ao seu pai, minha vida, minha posição, minha própria existência. E você é a filha dele, sua filha preciosa, inocente que eu deveria proteger. Não, ele parou, a mandíbula cerrando. Não amar, eu completei por ele. Não querer, não precisar tão desesperadamente que esteja te destruindo. Ele me encarou e eu vi o exato momento em que sua contenção se desfez. Droga, Aurora. Então ele estava me beijando, sua boca esmagando a minha com 13 anos de desejo negado. Suas mãos apertando meu cabelo, puxando-me contra ele. Eu me derreti, limpa a garganta nele, neste beijo com o qual eu sonhava há tanto tempo, provando uísque e desespero, e promessas que nenhum de nós podia cumprir. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos respirando com dificuldade, sua testa apoiada na minha. Isso não muda nada, ele disse, mas suas mãos ainda estavam no meu cabelo, ainda me segurando perto. Você ainda está noiva de Luca. Você ainda vai se casar em 6 meses. Então, temos 6 meses. Eu sussurrei. 6 meses para ficarmos juntos, para finalmente pararmos de fingir. Aurora, por favor, Dante, não me faça casar com ele sem nunca saber o que poderíamos ter sido. Eu observei a guerra furar em seu rosto. Dever versus desejo, lealdade versus amor. E quando ele me beijou novamente, mais suave desta vez, mas não menos devastador. Eu sabia que tinha vencido, pelo menos por enquanto, pelo menos pelos próximos 6 meses. Depois disso, todas as apostas estavam canceladas. Na manhã seguinte ao anúncio do noivado, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do meu quarto e o peso esmagador imediato da realidade. Eu estava noiva de Luca Montero. Em 6 meses eu me tornaria sua esposa. E na noite passada no terraço eu tinha beijado Dante Ferraro como se minha vida dependesse disso. Toquei meus lábios, ainda conseguindo sentir o fantasma da boca dele na minha, a forma desesperada como ele me segurou, o gemido que tinha ressoado em seu peito quando eu o beijei de volta. Tinha sido tudo o que eu sempre sonhara e nada como eu imaginara. Tudo de uma vez. Porque sonhos não vinham com o gosto amargo da impossibilidade. Meu telefone vibrou na mesa de cabeceira. 3 mensagens de Luca, doces e atenciosas, perguntando sobre meu dia, dizendo como eu estava linda na noite anterior, como ele se sentia sortudo por estar se casando comigo. Eu olhei para as palavras, sentindo nada além de culpa. Ele era um bom homem. Ele não merecia isso, uma noiva que estava apaixonada por outra pessoa. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos em espiral. Entre, chamei, esperando Maria com o café da manhã. Em vez disso, Dante preencheu minha porta. Sentei-me abruptamente, agarrando os lençóis de seda ao meu peito, embora estivesse usando uma camisola perfeitamente modesta. Havia algo íntimo em ele me ver assim, cabelo emaranhado pelo sono, rosto sem maquiagem no santuário particular do meu quarto. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, minha voz ainda rouca de sono. "Precisamos conversar." Ele fechou a porta atrás dele e minha respiração prendeu. Nunca tínhamos ficado sozinhos no meu quarto antes.
Nunca tínhamos cruzado esta linha em particular. Sobre a noite passada, comecei, mas ele ergueu uma mão. A noite passada foi um erro. As palavras atingiram como um golpe físico. Eu observei enquanto ele caminhava até minha janela, de costas para mim, ombros rígidos de tensão. Ele já estava acordado há horas, eu podia dizer. Recém-tomado banho, vestido com calças escuras e uma camisa branca, parecendo em todos os sentidos o homem controlado e perigoso que servia como o braço direito do meu pai. Um erro, repeti sem rodeios. Sim, ele se virou para me encarar, e sua expressão estava cuidadosamente em branco. Eu perdi o controle. Deixei meus sentimentos nublarem meu julgamento. Não acontecerá novamente. Seus sentimentos. Joguei os cobertores para trás e me levantei, ignorando a forma como seus olhos acompanharam o movimento, a forma como eles demoraram nas minhas pernas antes que ele forçasse seu olhar de volta para o meu rosto. Você quer dizer o fato de que você me ama? Eu nunca disse isso. Você não precisou. Estava em cada toque, cada beijo, cada palavra que você disse na noite passada. Eu me movi em direção a ele, observando-o tensionar enquanto eu me aproximava. Você disse a todos naquela sala que eu era sua. Eu disse que você merece ser tratada como uma rainha. Isso é diferente. É? Eu parei na frente dele perto o suficiente para sentir o calor irradiando do seu corpo. Então olhe-me nos olhos e diga-me que você não me ama. Diga-me que a noite passada não significou nada. Sua mandíbula se apertou e por um momento eu pensei que ele realmente faria isso. Poderia mentir de forma convincente o suficiente para que eu não tivesse escolha a não ser acreditar nele. Mas então sua mão se levantou, envolvendo meu rosto com uma ternura tal que fez meus olhos arderem. Não posso, ele admitiu, sua voz rouca. Não posso mentir para você, Aurora. Não sobre isso. Então não me afaste. Tenho que fazer isso. Seu polegar acariciou-me amassando o rosto. Na noite passada, deixei meu ciúme, minha possessividade anular meu julgamento. Mas à luz fria do dia, nada mudou. Você ainda é filha de Dom Enzo. Eu ainda sou o homem que ele acolheu, o homem que lhe deve tudo. E você ainda está noiva de Luca Montero. Eu não quero estar. O que você quer não importa. A dureza das palavras era desmentida pela forma gentil como ele continuava a tocar meu rosto. Isso é sobre família, sobre alianças, sobre dever e sobre amor. Amor é um luxo que pessoas como nós não podem pagar. Ele abaixou a mão recuando. Você precisa se casar com Luca. Você precisa aceitar e seguir em frente. E eu preciso recuar. Manter distância. A noite passada provou que não posso confiar em mim mesmo perto de você. Bom, eu disse ferozmente, eu não quero que você confie em si mesmo. Eu quero que você perca o controle. Eu quero que você pare de ser tão nobre e apenas admita o que ambos sabemos. Que este noivado está errado. Que eu pertenço a você. Você tem 19 anos, Aurora. Eu tenho 32. Eu te conheço desde os 6. Ele passou a mão pelo cabelo, a frustração transparecendo em sua fachada controlada. Você entende o quão errado isso é? Quantas linhas estaríamos cruzando? Eu não me importo com linhas. Bem, eu tenho que me importar. Seus olhos encontraram os meus, e eu vi uma angústia genuína ali. Seu pai confia em mim com você. Ele me vê como um filho, nos vê como irmãos. Se ele soubesse o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando cada vez que olho para você. Ele balançou a cabeça. Isso o destruiria. E me destruiria. Então você apenas me verá casar com outra pessoa. Deixará Luca me tocar, me beijar, me levar para sua cama. Eu era cruel agora, deliberadamente torcendo a faca. Você estará no meu casamento e sorrirá enquanto ele me reivindica como sua esposa. O músculo em sua mandíbula saltou. Se eu tiver que fazer isso, mentiroso. Eu me aproximei novamente, recusando-me a deixá-lo recuar. Você já está enlouquecendo, e foi apenas uma noite.
Imagine 6 meses disso. Imagine vê-lo me cortejar, vê-lo se apaixonar por mim, sabendo que ele terá direitos sobre meu corpo que você nunca terá. Aurora, pare. Suas mãos subiram para segurar meus ombros. Se para me afastar ou me puxar para mais perto, eu não conseguia dizer. Por que dói? Bom, porque está me matando, Dante. Cada dia, cada momento em que tenho que fingir que não te amo, está me matando. Você acha que isso não está me matando? Seu controle rachou, sua voz subindo. Você acha que eu não morro um pouco cada vez que o vejo te tocar? Que eu não fantasio em quebrar cada osso do corpo dele por ousar colocar as mãos no que é meu? Então faça algo a respeito, eu desafiei. Pare-o. Pare este noivado. Diga a verdade ao meu pai. Não posso traí-lo assim. Então você me trairá em vez disso. Nos trairá. Não há nós. Mas suas mãos apertaram meus ombros, traindo suas palavras. Não pode haver. Eu o encarei. A este homem que tinha sido meu protetor, meu constante, meu amor secreto por tanto tempo. A guerra furiosa em seus olhos cinza tempestade. Dever lutando contra desejo, lealdade, lutando contra amor. 6 meses, eu disse baixinho. Estou te dando 6 meses para descobrir o que você realmente quer, Dante. Se você quer passar o resto da sua vida se perguntando o que poderíamos ter sido, ou se você é corajoso o suficiente para lutar por mim, Aurora. Mas durante esses 6 meses, vou seguir em frente com este noivado. Vou deixar Luca me cortejar, me conhecer, me tocar. Eu observei seus olhos escurecerem perigosamente. Porque se você não estiver disposto a me reivindicar, outra pessoa o fará. Você está jogando um jogo perigoso, Piccolola. Então talvez você devesse me parar. Eu me afastei do seu aperto, movendo-me em direção ao meu banheiro. Agora, com licença, preciso me arrumar. Luca vai me levar para o brunch. Eu o ouvi inspirar bruscamente. Brunch? Sim. E depois compras. Ele quer me comprar um anel de noivado. Pausei na porta do banheiro, olhando para ele. A menos que você tenha alguma objeção. Por um momento, pensei que ele realmente poderia proibir. Poderia finalmente deixar sua possessividade anular suas nobres intenções. Mas então sua expressão estremeceu, e ele voltou a ser o homem controlado e bonito que eu conhecia. Sem objeções, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Espero que você se divirta muito. Ele saiu sem outra palavra, fechando a porta do quarto atrás dele com controle cuidadoso. Fiquei ali por um longo momento, olhando para aquela porta fechada, sentindo as lágrimas arderem em meus olhos. Isso iria destruir nós dois. Mas talvez, apenas talvez, destruiria a sua determinação primeiro. O brunch com Luca foi tudo o que deveria ter sido. Restaurante elegante, comida linda, conversa charmosa. Ele era atencioso sem ser dominador, respeitoso sem ser chato. Ele me contou sobre os negócios de sua família, seus hobbies, seus sonhos para o nosso futuro juntos. E eu sorria e acenava, e não sentia absolutamente nada. Limpa a garganta. Você está distraída, Luca observou, sua mão cobrindo a minha na mesa. Está tudo bem? Apenas sobrecarregada. Menti suavemente. O noivado, o planejamento do casamento é muita coisa. Podemos ir com calma, se precisar. Seu polegar acariciou meus nós dos dedos. Um gesto que deveria ter sido reconfortante. Não há pressa, exceto que havia 6 meses. Meu pai tinha sido muito claro sobre o prazo. Não, está tudo bem, eu o assegurei. Estou apenas me ajustando. Ele sorriu. Mas havia preocupação genuína em seus olhos escuros. Aurora, eu quero que você seja feliz. Se estou fazendo algo errado, você é perfeito. Eu o interrompi. E era a verdade. Ele era perfeito, só não perfeito para mim. Realmente, Luca, você é tudo o que eu poderia pedir em um marido. Tudo, exceto o homem que eu realmente queria. Fomos às compras depois do brunch,
visitando o tipo de joalherias exclusivas, onde serviam champanhe e sabiam seu nome antes de você entrar pela porta. Luca foi particular sobre o anel, querendo algo que combinasse com minha personalidade. Elegante, mas com uma pitada de ousadia. Limpa a garganta. Tradicional, mas único. Finalmente nos decidimos por um deslumbrante diamante lapidação esmeralda cercado por pedras menores engastadas em platina. Era lindo, caro, perfeito, e eu não senti nada quando ele o deslizou em meu dedo. Combina com você, ele disse, levantando minha mão para admirá-lo. Minha linda futura esposa. As palavras reviraram meu estômago, mas forcei outro sorriso. É lindo. Obrigada. Meu telefone vibrou na minha bolsa. Eu o peguei para encontrar uma mensagem de Dante. Como está seu encontro? A pergunta era casual, mas eu podia ler a tensão por trás dela. Eu digitei de volta. Maravilhoso. Acabei de escolher meu anel de noivado. Quer ver? Anexei uma foto da minha mão, o enorme diamante cintilando nas luzes da joalheria. Sua resposta veio imediatamente. Parabéns. Uma palavra. Carregada com tudo o que ele não podia dizer. Luca estava distraído com o joalheiro discutindo o redimensionamento e gravação do anel. Eu digitei de volta. Ele quer gravá-lo com a data do nosso casamento. Torná-lo permanente. A menos que você consiga pensar em uma razão para eu não fazer isso. 3 pontos apareceram indicando que ele estava digitando. Então desapareceram, então apareceram novamente. Finalmente nenhuma razão. Grave-o. Eu olhei para aquelas palavras, sentindo algo rachar em meu peito. Ele estava desistindo, aceitando isso, me deixando ir sem lutar. Ótimo, se é assim que ele queria jogar. Tirei outra foto, essa do braço de Luca em minha cintura enquanto saíamos da joalheria. Enviei para Dante sem comentário. Sua resposta foi uma única palavra. Pare. Eu sorri sombriamente. Parar o quê? Seguir em frente com a minha vida. Não é isso que você quer, Aurora. Meu nome. Mas eu podia sentir o aviso nele. A fúria mal controlada. Luca quer me levar para jantar esta noite em algum lugar romântico. Devo usar o vestido vermelho novamente? Ele pareceu gostar. Os 3 pontos apareceram e desapareceram várias vezes. Quando sua resposta finalmente veio, foi mais longa. Você está tentando me deixar com ciúmes. Está funcionando, mas não muda nada. Você ainda vai se casar com ele. Eu ainda estou recuando. É assim que tem que ser. Olhei para a mensagem, a raiva e a mágoa guerreando dentro de mim. Como ele podia simplesmente desistir? Como podia alegar me amar e ainda deixar isso acontecer? Então, acho que nos veremos no casamento, digitei de volta. Você pode ficar com meu pai e ver Luca reivindicar o que você foi covarde demais para lutar. Eu enviei antes que pudesse reconsiderar, então desliguei meu telefone. Está tudo bem? Luca perguntou enquanto caminhávamos para seu carro. Perfeito. Menti. Tudo está perfeito. Eu realmente usei o vestido vermelho no jantar naquela noite e deixei Luca segurar minha mão na mesa à luz de velas. E quando ele se inclinou para me beijar de boa noite, um beijo casto e respeitoso na minha bochecha. Eu não me afastei, mas o tempo todo eu estava pensando em Dante, na forma como as mãos dele haviam sentido no meu cabelo, na fome desesperada em seu beijo, no rosnado possessivo em sua voz, quando ele disse que eu era dele. Quando finalmente cheguei em casa, era tarde. A casa estava silenciosa. A maioria das luzes estava baixa. Tirei meus saltos e caminhei pelos corredores de mármore em direção ao meu quarto. Eu estava na metade do caminho quando uma mão saiu de uma porta escura, puxando-me para o que eu tardiamente percebi ser o escritório de Dante. O que diabos você pensa que está fazendo? Ele exigiu, sua voz um rosnado baixo na escuridão. Indo para a cama, eu respondi, meu coração acelerado. O que você está fazendo espreitando em seu escritório com as luzes apagadas?
esperando você chegar em casa do seu jantar romântico com sua noiva. Ele me soltou, movendo-se para a janela. Mesmo na luz fraca que filtrava, eu podia ver a tensão em seus ombros. Você se divertiu? Muito. A mentira veio facilmente agora. Luca é uma companhia maravilhosa. É? Não uma pergunta. As mãos de Dante se cerraram em punhos ao lado do corpo. Sim, atencioso, charmoso, respeitoso. Eu me aproximei, encorajada pelo ciúme dele. Ele é tudo o que você se recusa a ser. Ele se virou tão rápido que mal registrei o movimento antes que ele estivesse na minha frente, me encurralando contra a porta, suas mãos em cada lado da minha cabeça. Se recusou a ser. Sua voz era perigosa, mal controlada. Você acha que estou recusando alguma coisa? Você acha que isso é uma escolha? Não é. Eu desafiei mesmo enquanto minha respiração prendia por sua proximidade. Você está escolhendo o dever em vez do amor. Lealdade ao meu pai em vez do que você sente por mim. Porque é isso que a honra exige. Então talvez a honra seja superestimada. Ele riu um som áspero. Você vai ser minha morte, Aurora Moretti. Então, pelo menos morreremos juntos, eu sussurrei. Por um longo momento, apenas nos encaramos na escuridão. Então, lenta, deliberadamente, ele abaixou a cabeça até que seus lábios estivessem a um suspiro dos meus. 6 meses, ele disse baixinho. Você tem 6 meses até se casar com Luca Montero. E durante esses 6 meses, vou me certificar de que cada momento que ele passar com você seja uma tortura para nós dois. O que isso significa? Significa que parei de fingir que não me importo. Parei de ficar de lado como um bom irmãozinho. A mão dele subiu para cortar meu rosto. Significa que se ele te quer, terá que te tirar de mim e não vou facilitar. Antes que eu pudesse responder, ele estava me beijando. E este beijo era diferente do beijo no terraço. Isso era posse, reivindicando uma promessa e uma ameaça envoltas em necessidade desesperada. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos respirando com dificuldade. Não posso te dar um futuro, ele disse contra meus lábios, mas posso te dar estes 6 meses, cada momento roubado, cada toque proibido, cada segredo que guardamos do mundo. É tudo o que eu quero, eu sussurrei de volta. Só você? Só isso. Então Deus nos ajude, ele murmurou e me beijou novamente. As 2 semanas seguintes caíram em um ritmo perigoso. Durante o dia eu desempenhava o papel de linda noiva, passando tempo com Luca, planejando um casamento que eu não tinha intenção de realmente levar adiante. À noite eu pertencia a Dante em segredo, momentos roubados em corredores escuros, conversas sussurradas em cantos escondidos, beijos que se tornavam mais desesperados a cada dia que passava. Era insustentável. Ambos sabíamos disso, mas nenhum de nós conseguia parar. Eu estava em meu quarto me arrumando para mais um encontro com Luca quando meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Dante. Biblioteca agora. Olhei para o relógio. Luca estaria aqui em 30 minutos. Mas quando Dante me chamou, eu fui. Eu o encontrei parado perto da janela, contra a luz pelo sol da tarde, a tensão irradiando de cada linha do seu corpo. Ele se virou quando entrei e o que vi em seus olhos me fez prender a respiração. O que há de errado? Conversei com Luca hoje. Sua voz estava cuidadosamente controlada. Ele mencionou que gostaria de te levar para a vila da família dele na Toscana, no próximo mês por uma semana. Meu estômago caiu. Ele mencionou isso no jantar da semana passada. Eu ainda não dei uma resposta a ele. Você deveria dizer não a ele. Em que base? Eu desafiei. Estamos noivos. É perfeitamente apropriado passarmos um tempo juntos sozinhos por uma semana. Suas mãos cerraram-se em punhos. Você tem alguma ideia do que ele espera que aconteça nessa viagem, Aurora? O calor inundou meu rosto. Eu não sou ingênua, Dante. Então você sabe que ele tentará seduzir você para reivindicar o que ele pensa ser seu direito como seu futuro marido. Ele se moveu em minha direção.
predatório e perigoso. E o que você fará quando ele o fizer? Eu não sei, limpei a garganta, eu admiti honestamente. Devo me casar com ele em 4 meses em algum momento. Não, a palavra era absoluta. Você não vai terminar essa frase. Você não vai falar sobre estar com ele como se fosse inevitável. É inevitável, a menos que você esteja finalmente pronta para fazer algo a respeito. Ele me encarou por um longo momento. Então ele cruzou a sala, agarrou minha mão e me puxou para a porta. Onde estamos indo? Perguntei, tropeçando atrás dele nos meus saltos, em algum lugar onde possamos conversar sem sermos interrompidos. Ele me conduziu pela casa, por corredores que eu raramente usava, para uma ala que estava em reforma há meses. A área estava vazia, silenciosa, isolada. Ele me puxou para o que eventualmente seria uma suíte de hóspedes, mas era atualmente apenas paredes nuas e panos de proteção. No momento em que a porta se fechou atrás de nós, ele estava sobre mim. O beijo foi brutal, desesperado, toda a pretensão de controle abandonada. Suas mãos cerraram meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás para aprofundar o beijo. E eu me derreti nele, limpa a garganta neste fogo que estava se construindo entre nós por semanas. Diga-me que você não o deixou te tocar, ele exigiu contra meus lábios. Diga-me que você ainda é minha. Sou sua, eu ofeguei enquanto sua boca se movia para minha garganta. Sempre sua, Dante. Não aguento mais isso. Suas mãos estavam em todo lugar, deslizando pelas minhas laterais, apertando minha cintura, puxando-me mais forte contra ele. Não posso vê-lo te cortejar. Não suporto o pensamento de suas mãos em você. Não posso. Ele parou, apoiando a testa na minha. Ambos respirando com dificuldade. Então pare, eu implorei. Fale com meu pai. Diga a ele a verdade. Ele nunca me perdoará. Nunca aceitará isso. Você não sabe disso. Sim, eu sei. Ele se afastou para me olhar e eu vi uma angústia genuína em seus olhos. Aurora, quando seu pai me encontrou, eu tinha 12 anos e estava meio selvagem de dor e raiva. Eu tinha acabado de ver toda minha família ser massacrada por uma organização rival. Eu queria morrer. Teria morrido se Dom Nenzo não tivesse me acolhido, me dado um propósito, me feito parte de sua família. Eu conhecia essa história, mas nunca o tinha ouvido contá-la com tanta emoção crua. Ele salvou minha vida, Dante continuou. Me treinou, confiou-me suas operações mais importantes, me fez seu braço direito, e o tempo todo ele me tratou como um filho. Me chamou de família. Isso não é algo que eu levo levianamente. Eu entendo isso. Mas você tinha 6 anos quando vim para cá. 6. Eu te vi crescer, Aurora. Eu estava lá para o seu primeiro dia de escola, sua primeira desilusão amorosa, seu primeiro tudo. Seu pai confiou em mim para te proteger, para ser seu irmão. E agora eu sou ele parou, a mandíbula cerrando. Apaixonado por mim, eu terminei suavemente. Você está apaixonado por mim, e você acha que isso te torna um monstro, não é? Sua risada era amarga. Que tipo de homem se apaixona pela criança que ele ajudou a criar? O tipo de homem que me vê como mulher agora, não uma criança. O tipo que lutou contra esses sentimentos por anos antes de finalmente admiti-los. Eu segurei seu rosto, forçando-o a olhar para mim. Dante, você não é um monstro. Você é o melhor homem que eu conheço. Eu sou um criminoso. Já matei pessoas, Aurora. Já fiz coisas que te deixariam enjoada se você soubesse os detalhes. Eu não me importo. Você deveria se importar. Mas as mãos dele subiram para cobrir as minhas, segurando-as contra o rosto dele. Você deveria fugir de mim o mais rápido que puder. Eu passei a vida inteira correndo em sua direção, eu sussurrei. Não vou parar agora. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez, mas não menos intenso. Quando ele se afastou, havia resignação em seus olhos. Preciso te dizer algo, ele disse baixinho, sobre por que seu pai arranjou este casamento. Meu estômago caiu. O que você quer dizer?
A Aliança Montero não é apenas sobre território, é sobre proteção. Limpa-lhe a garganta. Ele se moveu para a janela, olhando para os terrenos. A outra família, os Castellanos. Eles estão tentando se mudar para nosso território há anos. O casamento com Luca deveria fortalecer nossa posição, nos dar os recursos para reagir. Então, eu sou uma moeda de troca, sua alavanca, e se eu interferir neste casamento, não estou apenas traindo a confiança do seu pai, estou colocando toda a família em risco. Olhei para suas costas, sentindo o peso total da nossa situação desabar. Então, o que você está dizendo? Que nunca poderemos ficar juntos. Estou dizendo que as apostas são mais altas do que apenas nossos sentimentos. Ele se virou para me encarar. Se este casamento não acontecer, pessoas podem morrer. A família pode ser destruída. Tudo o que seu pai construiu pode ruir. E se acontecer, se eu me casar com Luca, minha voz falhou. E então? Então aprendemos a viver com isso. Mas sua expressão dizia que ele não tinha ideia de como. Um barulho no corredor nos fez congelar, passos se aproximando, depois passando. Esperamos em tenso silêncio até que eles desaparecessem. Luca estará aqui em breve, eu disse, verificando meu telefone. Preciso ir. Aurora, espere. Ele pegou minha mão enquanto eu me movia em direção à porta. Sobre a Toscana, por favor, não vá. Me dê uma razão para não ir, porque vou enlouquecer se você passar uma semana sozinha com ele. Porque não poderei te proteger se você estiver em outro país. Porque ele parou, mandíbula cerrando. Por que o quê, Dante? Porque se você voltar dessa viagem pertencendo a ele em todos os sentidos, acho que não vou sobreviver. A honestidade crua em sua voz abriu algo em meu peito. Então me dê algo para o qual voltar. Me dê esperança de que isso não é tudo em vão. Não posso te prometer nada. Então não posso prometer que não irei à Toscana. Nos encaramos em um impasse que nenhum de nós sabia como cruzar. Finalmente ele soltou minha mão. Você deveria ir. Luca está esperando. Deixei-o parado naquela sala vazia, parecendo mais sozinho do que eu jamais o tinha visto. Quando cheguei à entrada principal, Luca de fato estava esperando, bonito em calças casuais e uma camisa polo, segurando um buquê de rosas brancas. Você está linda, ele disse beijando minha bochecha. Pronta para o nosso jantar. Na verdade, ouvi-me dizer, eu estava pensando em seu convite para a Toscana. Seus olhos se iluminaram. Sim, eu adoraria ir. Mesmo quando as palavras saíram da minha boca, senti a presença de Dante em algum lugar da casa. Senti sua raiva e desespero e possessividade desesperada me alcançarem como uma coisa viva. Mas ele havia feito sua escolha. Dever acima do amor, família acima de nós. Agora eu estava fazendo a minha. A semana que antecedeu minha partida para a Toscana foi um inferno. Dante me evitava durante o dia, conduzindo negócios que o afastavam da propriedade com mais frequência do que não. Mas à noite eu encontraria sinais de sua presença. Um bilhete deslizado por baixo da minha porta, uma mensagem de texto às 3h da manhã. Uma vez até sua jaqueta drapeada sobre minha cadeira do quarto, quando voltei do jantar com Luca. Ele estava em todo lugar e em lugar nenhum, me assombrando como um fantasma. 3 dias antes de eu partir, acordei e o encontrei sentado na cadeira perto da minha janela, ainda vestindo as roupas de ontem, parecendo que não dormia há dias. Como você entrou aqui? Perguntei, sentando-me e agarrando meus lençóis ao peito. Eu sempre tive uma chave do seu quarto, ele disse baixinho. Seu pai me deu anos atrás para emergências. E isso é uma emergência? Você me diz. Limpa a garganta. Seus olhos cinzentos estavam sombrios, assombrados. Você está partindo em 3 dias para passar uma semana sozinha com um homem que espera plenamente te levar para sua cama. Se isso não é uma emergência, não sei o que é. Joguei os cobertores para trás e saí da cama, irritada demais para me importar que estava usando apenas uma fina camisola de seda. O que você quer de mim, Dante?
Você não vai lutar por mim. Você não vai contar a verdade ao meu pai. Você não vai me dar nenhuma esperança de que temos um futuro. Então, sim, vou para a Toscana. Vou tentar fazer isso funcionar com Luca, porque pelo menos ele me quer abertamente. Pelo menos ele não tem vergonha do que sente. Vergonha? Ele estava de pé em um instante, vindo até mim. Você acha que tenho vergonha de te amar? Não tem? Você esconde isso. Você nega isso. Você age como se o que sentimos um pelo outro fosse algum segredo sujo que precisa ser enterrado. Porque em nosso mundo suas mãos agarraram meus ombros. Aurora, se alguém descobrisse, se seu pai descobrisse que eu tenho te tocado, te beijado, te querendo do jeito que eu quero, não me destruiria apenas. Destruiria você também. Sua reputação, sua posição na família, tudo. Eu não me importo com nada disso. Bem, eu me importo. Eu me importo em te proteger. Mesmo de mim mesmo. Seu polegar traçou minha clavícula. O toque dolorosamente gentil, apesar da turbulência em seus olhos. Isso é amor, Piccola. É querer o melhor para alguém, mesmo quando te mata. O melhor para mim é você, eu sussurrei. Sempre foi você. Ele fechou os olhos, a mandíbula cerrada. Você tem 19 anos. Você não sabe o que quer. Não ouse me tratar com condescendência. Empurrei o peito dele. Eu sei o que queria desde que tive idade suficiente para entender o que o amor significava. E é você, Dante. Sempre foi você, Aurora. Não, você não pode continuar fazendo isso. Você não pode me dizer que me ama e depois me afastar na mesma frase. Você não pode agir como se o que temos não fosse real só porque é inconveniente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Ou lute por mim ou me deixe ir, mas pare de nos torturar. Não posso te deixar ir. A admissão foi arrancada de algum lugar profundo dentro dele. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas o pensamento de Luca te tocando, te beijando, te fazendo suas mãos apertaram meus ombros. Está me matando, Aurora. Literalmente me matando. Então faça algo a respeito, eu implorei. Venha comigo para a Toscana. Conte a verdade a Luca. Diga qualquer coisa ao meu pai. Apenas não me deixe sair daqui pertencendo a ele. Não posso. Mas sua testa caiu sobre a minha, sua respiração irregular. A família precisa dessa aliança. Seu pai precisa dessa aliança. Não posso colocar meus próprios desejos acima da segurança de todos que juramos proteger. Então você vai me sacrificar em vez disso. Eu me sacrificarei. Sua voz falhou. Vou te ver casar com ele e sorrir e fingir que isso não me destrói. Vou ficar ao lado do seu pai no seu casamento e te entregar a outro homem. Vou viver o resto da minha vida sabendo que fui covarde demais para lutar pelo que mais queria. Dante. Mas não vou deixar que ele tenha tudo de você. Suas mãos deslizaram até minha cintura, puxando-me contra ele. Nestes próximos 3 dias você é minha. Completamente minha. E quando você for para a Toscana, quando ele tentar te reivindicar, quero que você se lembre disso. Lembre-se a quem você realmente pertence. Então ele estava me beijando. E este beijo era diferente de todos os outros. Isso era desespero e posse e luto, tudo emaranhado. Suas mãos estavam em todo lugar, entrelaçando meu cabelo, envolvendo minha cintura, deslizando para agarrar meus quadris e me puxar mais forte contra ele. Diga-me para parar. Ele exigiu contra meus lábios. Diga-me que isso está errado. Nunca, eu ofeguei, minhas mãos cerradas em sua camisa. Nunca te direi para parar. Ele gemeu, um som de rendição e necessidade. E de repente estávamos nos movendo. Ele me empurrou para a cama, e quando a parte de trás dos meus joelhos atingiu o colchão, eu caí, puxando-o comigo. Aurora, meu nome era uma oração e uma maldição em seus lábios. Se fizermos isso, não há volta. Você entende isso? Eu não quero voltar.
Eu só quero você. Algo nele quebrou. Então, limpa a garganta. Alguma última parede de resistência desmoronou, e ele estava me reivindicando com mãos e boca e palavras sussurradas desesperadas em italiano que eu não conseguia entender completamente, mas compreendi em um nível visceral. Minha. Você é minha. Sempre minha. Então prove. Eu desafiei, arqueando-me ao seu toque. Pare de ser nobre e apenas pegue o que é seu. Seus olhos, quando encontraram os meus, estavam pretos de desejo. Você não tem ideia do que está pedindo. Então me mostre. O que aconteceu em seguida foi um borrão de sensações. O peso dele me pressionando contra o colchão, as mãos dele aprendendo cada curva e reentrância do meu corpo. A boca dele me marcando em lugares que só ele veria. Ele era impossivelmente gentil e desesperadamente rude, me adorando mesmo enquanto me reivindicava. E quando ele finalmente me fez dele em todos os sentidos que importavam, quando ele se enterrou dentro de mim com um gemido que soou como meu nome e uma oração misturados, eu entendi o que significava pertencer a alguém completamente. Isso não era apenas sexo. Era uma reivindicação, uma união, uma promessa que nenhuma cerimônia de igreja ou documento legal poderia igualar. Depois, ficamos emaranhados em minha cama, a mão dele traçando padrões preguiçosos em meu ombro nu, ambos tentando recuperar o fôlego. Eu deveria me arrepender disso, ele disse baixinho. Eu deveria me sentir culpada. Mas você não sente? Não. Seu braço apertou ao meu redor. Eu não sinto. Isso é errado. Nada disso me parece errado. Eu me virei em seus braços para encará-lo. Dante, eu quis dizer o que disse. Eu sou sua completamente. E não me importo com o que isso significa para Luca, ou para meu pai, ou para a aliança familiar. Eu sou sua. Aurora, não podemos. Eu não vou para a Toscana. Ele parou. O quê? Eu não vou. Vou cancelar a viagem. Dizer a Luca que não estou me sentindo bem ou que algo surgiu. Não me importo, mas não vou passar uma semana sozinha com ele. Limpa-lhe a garganta. Não agora, não depois disso. Você tem que ir. Eu me afastei para olhá-lo. O quê? Se você cancelar agora, isso levantará suspeitas. Luca fará perguntas. Seu pai vai se perguntar por quê. Sua mandíbula se apertou. Você tem que ir. Você tem que manter as aparências. Você está louca? Você acabou de nós acabamos de eu gesticulei para nossos corpos emaranhados, para a evidência do que tínhamos feito. Limpa a garganta. E você ainda quer que eu vá passar uma semana com ele? O que eu quero e o que tem que acontecer são duas coisas diferentes. Ele se sentou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Aurora, nada mudou. Isso ele gesticulou entre nós. Isso não muda as realidades políticas. Não muda o que seu pai espera. Não muda o fato de que você está noiva de Luca Montero. Então qual foi o sentido? A raiva e a mágoa guerrearam dentro de mim. Por que me fazer sua se você vai me entregar? Porque sou egoísta. Ele olhou para mim e eu vi angústia genuína em seus olhos. Porque eu não suportava a ideia de ele ser seu primeiro. Porque eu precisava que você soubesse para lembrar a quem você realmente pertence. Isso é perverso, Dante. Eu sei. Ele pegou sua camisa descartada. Eu sei que é errado e perverso e provavelmente me faz um monstro, mas eu não me importo. Pelo menos agora, quando Luca te tocar, você vai se lembrar disso. Lembrar de mim? Eu o observei se vestir, sentindo algo quebrar dentro do meu peito. Então é isso. Você conseguiu o que queria e agora vai simplesmente ir embora. O que eu queria? Ele riu amargamente. Aurora, o que eu quero é te manter nesta cama pelo resto de nossas vidas. Dizer ao mundo que você é minha e desafiar qualquer um a tentar tirá-la de mim. Casar com você eu mesmo e passar todos os dias provando que você pertence a mim. Então faça isso, não posso. Ele estava completamente vestido agora, olhando para mim com tal anseio que doeu. Eu gostaria de poder, mas não posso. Então, sim, você vai para a Toscana.
Você vai sorrir e ser charmosa e desempenhar o papel de futura esposa de Luca. E quando você voltar, vamos descobrir o que vem a seguir. O que vem a seguir é eu me casar com ele em 3 meses. Apontei amargamente. A menos que você esteja planejando parar com isso. Não sei, ele se moveu para a porta, então pausou, olhando para mim. Tudo o que sei é que eu te amo. E isso terá que ser o suficiente por enquanto. Então ele se foi, deixando-me sozinha em minha cama amassada, marcada e reivindicada e mais confusa do que nunca. 2 dias depois, embarquei em um avião particular para a Toscana com Luca Monto, sua irmã Isabela como acompanhante, e um coração limpo à garganta, que parecia estar sendo partido em dois. Dante não veio me despedir, não mandou mensagem, não ligou. Mas quando cheguei ao meu quarto e abri minha mala, encontrei uma das camisas dele dobrada entre minhas roupas, aquela que ele estava usando naquela noite no meu quarto. Ainda cheirava a ele, ao perfume dele e a algo unicamente Dante. Enterrei meu rosto nela e chorei. A Toscana era linda. A vila ficava em uma encosta com vista para vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. O tempo estava perfeito, dias quentes e noites frescas. O tipo de verão italiano idílico sobre o qual romances eram escritos. E eu estava infeliz. Luca era o anfitrião perfeito. Atencioso sem ser dominador, ele me mostrou a propriedade, me levou a charmosos restaurantes locais, me apresentou a sua família extensa. Sua irmã Isabela era calorosa e acolhedora, tratando-me como uma amiga em vez de uma obrigação. Eu deveria ter sido feliz. Deveria ter me apaixonado por este homem gentil e bonito que estava se esforçando tanto para me fazer amá-lo. Em vez disso, eu passava todas as noites agarrada à camisa de Dante e olhando para meu telefone, esperando por uma mensagem que nunca chegava. Era o terceiro dia quando as coisas chegaram ao limite. Tínhamos passado a tarde visitando vinhedos locais. E Luca tinha sido particularmente charmoso, me fazendo rir com histórias sobre sua infância, seus olhos quentes toda vez que pousavam em mim. Enquanto o sol se punha, nos encontramos sozinhos no terraço da vila, Isabela tendo se retirado mais cedo com dor de cabeça. Estou feliz que você veio, Luca disse, me entregando uma taça de vinho. Eu estava preocupado que você cancelaria. Por que eu cancelaria? Perguntei, embora a culpa se retorcesse no meu estômago. Você tem parecido distante ultimamente. Ele me estudou por cima da borda do seu copo. Como se houvesse algo em sua mente. Alguém em sua mente. Meu sangue gelou. Eu não sei o que você quer dizer. Não sabe? Ele pousou seu copo, virando-se para me encarar completamente. Aurora, eu não sou cego. Eu vejo a forma como você olha para o seu telefone, esperando por mensagens que nunca chegam. Eu vejo como você se encolhe quando eu te toco, como se estivesse pensando nas mãos de outra pessoa. Eu vejo. Ele pausou. Eu vejo que você está apaixonada por outra pessoa. Abri a boca para negar, mas as palavras não vieram. Qual era o sentido? Ele estava certo. Sinto muito. Eu sussurrei em vez disso. Não sinta muito. Apenas me diga a verdade. Sua voz era gentil, não irritada. É Dante? A pergunta lhe atingiu como um golpe físico. Como você... Eu tenho olhos, Aurora, e não sou estúpido. Ele suspirou. A forma como ele te olha, a forma como você o olha quando pensa que ninguém está vendo. A tensão entre vocês dois na festa de noivado. Ele riu baixinho. Na verdade, sinto pena do pobre bastardo. Luca, ele sabe que você está apaixonada por ele. Sim, mas não importa. Ele não vai. Minha voz falhou. Ele não vai lutar por mim. Ele acha que deve muito ao meu pai. Que estar comigo seria uma traição. Então, ele está te deixando casar comigo em vez disso. Luca balançou a cabeça. Isso é incrivelmente nobre ou incrivelmente estúpido. Não consigo decidir qual. Ambos, admiti. Definitivamente ambos. Ficamos em silêncio por um momento.
o pôr do sol toscano pintando o céu em tons de laranja e rosa. Eu poderia te fazer feliz, Luca disse finalmente. Talvez não da maneira que ele poderia, mas eu tentaria. Eu passaria todos os dias tentando conquistar seu amor. Eu sei que você faria, e você merece alguém que possa te dar isso. Alguém que não esteja apaixonado por outra pessoa. Mas essa não sou eu. Não, sinto muito, mas não sou. Ele acenou lentamente como se esperasse essa resposta. O que você quer fazer? Eu não sei. A aliança. Nossas famílias precisam deste casamento. Nossas famílias sobreviverão. Ele pegou minha mão e havia verdadeira gentileza em seus olhos. Aurora, eu não me casarei com uma mulher que está apaixonada por outro homem. Não seria justo para nenhum de nós. Então é isso que vamos fazer. O quê? Vamos dar a ele mais uma chance. Quando voltarmos, você vai dizer a Dante exatamente o que me disse, que o ama, que o quer, que está disposta a enfrentar quaisquer consequências que venham de estarem juntos. Ele apertou minha mão. E se ele ainda não lutar por você, se ele ainda escolher o dever acima do amor, então seguiremos em frente com o casamento. Mas pelo menos você saberá que tentou. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Por que você está sendo tão gentil com isso? Porque eu vi a maneira como você o olha. E eu vi a maneira como ele te olha quando ele pensa que ninguém está vendo. Seu sorriso era triste. Esse tipo de amor não aparece com frequência, Aurora. Seria um crime não tentar pelo menos lutar por ele. Joguei meus braços em volta dele, abraçando-o forte. Obrigada. Não me agradeça ainda, ele disse. Riley, se Dante não tirar a cabeça da bunda, você ainda estará presa em casar comigo. Apesar de tudo, eu ri. Cortamos a viagem voltando para a propriedade 3 dias antes. Isabela nos cobriu, dizendo a todos que eu tinha ficado doente. E Luca tinha sido o cavalheiro perfeito, me trazendo para casa cedo para me recuperar. A verdade era mais simples. Eu tinha parado de esperar, parado de ser paciente, parado de deixar Dante tomar decisões por nós dois. Eu ia forçar a mão dele de uma forma ou de outra. Eu o encontrei em seu escritório revisando documentos, parecendo exausto e abatido. Ele olhou para cima quando entrei e eu vi um lampejo de algo. Alívio? Alegria? Cruzar seu rosto antes que sua expressão estremecesse. Você voltou cedo, ele disse cuidadosamente. Está tudo bem? Não, nem tudo está bem. Fechei a porta atrás de mim e a tranquei. Precisamos conversar. Aurora, se isso é sobre o que aconteceu antes de você partir, é sobre tudo. Eu me movi para ficar na frente da mesa dele. É sobre o fato de que eu passei uma semana no paraíso com um homem bom e gentil que quer se casar comigo, e tudo o que eu conseguia pensar era em você. É sobre o fato de que Lucas sabe que estou apaixonada por outra pessoa e ofereceu-se para se afastar. É sobre o fato de que parei de esperar que você decida o que quer. Ele se levantou lentamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que te amo, Dante Ferraro. Estou dizendo que te quero. Estou dizendo que não me importo com as consequências ou a aprovação do meu pai ou a aliança familiar. Estou dizendo que sou sua completamente e totalmente. E preciso saber se você é meu. Você sabe que sou. Então prove. Bato as mãos na mesa dele. Pare de se esconder. Pare de dar desculpas. Pare de escolher o dever acima do amor. Levante-se e lute por mim. Droga. Não é tão simples. Sim, é. É exatamente tão simples. Ou você me ama o suficiente para lutar por mim, ou não. Ou eu valho o risco, ou não. Ou fazemos isso juntos, ou eu saio por aquela porta e me caso com Luca Monto, e você passa o resto da sua vida se perguntando o que poderia ter sido. Ele me encarou, algo selvagem e desesperado surgindo em seus olhos. Você está me pedindo para trair tudo em que acredito, todos que já confiaram em mim. Estou te pedindo para escolher o amor acima do medo, para nos escolher acima do que todos esperam, para me escolher. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e carregado. Então ele se moveu, circulando a mesa com graça predatória.
Você quer que eu lute por você? Sua voz era baixa, perigosa. Você quer que eu pare de ser nobre? Sim. Você quer que eu te reivindique publicamente? Dane-se as consequências. Sim, ele estava na minha frente agora, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando do seu corpo. Você não tem ideia do que está pedindo, Piccolola. Nenhuma ideia do que custará. Então me mostre. Seu controle se desfez. Ele me beijou como se estivesse se afogando e eu fosse o ar. Suas mãos apertando meu cabelo, puxando-me contra ele com força esmagadora. E eu o beijei de volta com a mesma intensidade, derramando tudo o que sentia. Todo o meu amor e anseio e esperança desesperada. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos respirando com dificuldade. Tudo bem, ele disse, sua voz rouca. Tudo bem, você venceu. Não consigo mais fazer isso. Não consigo te ver casar com outra pessoa. Não consigo fingir que não te amo mais do que minha própria vida, Dante. Mas faremos isso do meu jeito. Eu conto ao seu pai e eu mesmo. Enfrento as consequências. E o que quer que aconteça, você fica fora disso. Entendido? Não enfrentaremos isso juntos. Aurora, juntos. Insisti ou de forma alguma. Ele me encarou por um longo momento. Então ele sorriu e era feroz e possessivo e absolutamente devastador juntos. Então Deus nos ajude. Dom Enzo Moretti estava em seu escritório quando pedimos uma audiência. Era noite, a luz da hora dourada entrando pelas janelas, lançando longas sombras pela sala onde eu tinha recebido tantos anúncios que mudavam a vida. A noite não seria diferente. A mão de Dante era uma pressão reconfortante nas minhas costas enquanto entrávamos. Meu pai levantou os olhos dos documentos que estava revisando, a surpresa piscando em seu rosto quando nos viu juntos. Aurora, Dante, isso é inesperado. Ele gesticulou para as cadeiras em frente à sua mesa. Por favor, sentem-se. Preferimos ficar de pé, Dante disse, sua voz firme apesar da tensão que eu podia sentir irradiando do seu corpo. Os olhos do meu pai se estreitaram ligeiramente. Ele estava neste mundo há tempo suficiente para reconhecer os sinais de uma conversa desconfortável prestes a acontecer. Muito limpa a garganta, bem. Do que se trata? Abri a boca para falar, mas Dante apertou minha cintura gentilmente em um pedido silencioso para que ele liderasse. Eu acenei, aproximando-me um pouco mais do seu lado. Dom Enzo, Dante começou, e eu ouvi a formalidade em sua voz, o respeito cuidadoso. Preciso te contar algo que provavelmente o fará querer me matar. Mas antes de fazê-lo, quero que saiba que entendo a magnitude do que estou prestes a confessar. Entendo que é uma traição à sua confiança, e entendo que haverá consequências. Meu pai recostou-se em sua cadeira, sua expressão ilegível. Estou ouvindo. Eu estou apaixonado pela sua filha. As palavras pairaram no ar como uma bomba com o pino puxado. Eu observei o rosto do meu pai, procurando por qualquer reação. Raiva, nojo, surpresa. Mas sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Entendo, ele disse finalmente. E há quanto tempo isso está acontecendo? Os sentimentos. A mandíbula de Dante se apertou. Anos. Agindo sobre eles? Só recentemente. Mas isso é irrelevante. O que importa é que eu amo a Aurora. Tentei lutar contra isso, tentei fazer a coisa certa. Tentei me afastar e deixá-la casar com Luca como você arranjou. Mas não consigo. Não vou. Você não vai? Meu pai repetiu, sua voz perigosamente suave. Não, senhor. Não vou ficar parado e vê-la casar com outro homem. Não quando ela pertence a mim. Eu pertenço a ele, papai. Eu adicionei, encontrando minha voz. Eu o amo. Eu o amo desde que consigo me lembrar e não vou me casar com Luca. Não posso. Dom Enzo ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar movendo-se entre nós. Então ele se levantou, movendo-se para a janela, de costas para nós. Você tem alguma ideia do que está pedindo? Ele disse baixinho.
A aliança com os Monteros era crucial. Sem ela, estamos vulneráveis aos castelhanos. Eles têm circulado como tubarões, esperando por qualquer sinal de fraqueza. Eu sei, Dante disse, e sei que ao perseguir isso estou colocando a família em risco. Mas também sei que posso encontrar outra maneira de garantir nossa posição, outra aliança. Farei o que for preciso para consertar isso, mas não vou desistir dela. Você não vai desistir dela, meu pai repetiu. A garota que confiei aos seus cuidados, a filha que eu esperava que você protegesse como um irmão faria. Eu a protegi, Dante disse ferozmente. Eu a mantive segura, a mantive fora de perigo, morreria antes de deixar algo acontecer a ela. Isso não mudou, nunca mudará. A única coisa que mudou é que não posso mais fingir que o que sinto por ela é fraterno porque nunca foi. Meu pai se virou para nos encarar e eu fiquei chocada ao ver não raiva em seus olhos, mas algo quase como resignação. Foi Dante. Dante ficou muito imóvel. Senhor, não sou cego. Eu vi a maneira como você a olha, a maneira como você sempre a olhou, mesmo quando ela era muito jovem para que significasse algo. A possessividade, o ciúme quando outros meninos mostravam interesse. Ele se moveu de volta para sua mesa, afundando em sua cadeira. Eu disse a mim mesmo que estava imaginando que você a via como uma irmã, que a proteção era familiar. Papai, eu comecei, mas ele ergueu uma mão. Mas no fundo acho que sempre soube. Eu apenas escolhi não reconhecer isso porque reconhecer isso significaria enfrentar esta exata situação. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim, e eu vi tristeza em seus olhos. Você também está apaixonada por ele. Sim, eu disse simplesmente. Sinto muito se isso o decepciona, mas sim, eu o amo. Lucas sabe, eu acenei. Ele descobriu na Toscana. Foi ele quem me disse para voltar para casa mais cedo, para dar a Dante mais uma chance de lutar por mim. Isso foi generoso da parte dele. Meu pai esfregou as têmporas. Isso é uma bagunça completa. Eu sei, Dante disse, e assumo total responsabilidade. Se você quer que eu vá embora, se você quer cortar laços comigo completamente, eu entendo. Mas não vou embora sem Aurora. Você acha que eu o deixaria levar minha filha e simplesmente ir embora? A voz do meu pai endureceu. Você acha que é tão simples assim? Não, senhor, eu acho que é incrivelmente complicado. Mas também acho que Aurora e eu nos amamos o suficiente para resolver isso. Amor, Dom Lenzo riu amargamente. Amor é um luxo em nosso mundo. Dante, você sabe que nos casamos por alianças, por poder, por estratégia, não por amor. Você amava a mamãe, eu disse suavemente. Todos sabem que você amava. A expressão do meu pai suavizou. Sim, eu amava sua mãe mais que a própria vida. E quando a perdi, ele parou limpando a garganta. Eu nunca quis esse tipo de amor para você, Aurora. É muito doloroso quando se vai. Mas vale a pena, insisti, movendo-me para mais perto da sua mesa. Não vale. Aqueles anos que você teve com ela, mesmo sabendo como terminaria, não valeram a pena? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então ele suspirou, de repente parecendo muito mais velho do que seus anos. Os Monteros não ficarão felizes com isso. Luca pode ser compreensivo, mas o pai dele verá isso como um insulto, uma traição. Eu lidarei com Marco Montero, Dante disse. Vou me certificar de que ele entenda que isso não é um desprezo contra sua família e os castelhanos. Sem a aliança Montero, estamos expostos. Fortaleceremos nossas outras alianças. Entraremos em contato com os russos, os Costello. Farei funcionar, Dom Enzo. Eu juro a você, farei funcionar. Meu pai olhou para ele por um longo momento. Então lentamente acenou com a cabeça. Você a ama o suficiente para arriscar tudo para potencialmente iniciar uma guerra, para trair tudo o que eu te ensinei sobre dever e lealdade à família. Com todo respeito, senhor, não estou traindo a família. A Aurora é família. Ela é minha família, e protegê-la, fazê-la feliz. Esse é o meu dever. E se eu disser não,
Se eu te ordenar para se afastar, deixá-la casar com Luca. A mandíbula de Dante se apertou. Então eu teria que desobedecê-lo pela primeira vez em 20 anos. Eu me odiaria por isso. Eu passaria o resto da minha vida tentando compensar. Mas eu faria isso porque perder a Aurora não é uma opção. Prendi a respiração, esperando a resposta do meu pai. Era isso, o momento que determinaria todo o nosso futuro. Dom Enzo se levantou, contornando sua mesa para ficar na nossa frente. Ele olhou para Dante, depois para mim, depois de volta para Dante. Você cuida da minha filha, ele disse baixinho. Você a protege com sua vida. Você a faz feliz. Você lhe dá o tipo de amor que a mãe dela e eu tivemos. E se você algum dia a machucar, eu mesmo o matarei lentamente, dolorosamente, de maneiras que o farão implorar pela morte. Estamos claros? Levei um momento para processar o que ele acabara de dizer. Ele estava dando sua bênção. Cristalino, senhor, Dante respondeu, e ouviu o alívio em sua voz. Papai, sussurrei. Você está de acordo com isso? De acordo com isso? Não. Ele segurou meu rosto em suas mãos. Você é minha menininha, Aurora. Não estou de acordo com nenhum homem te tirando de mim, mesmo um em quem confio tanto quanto Dante. Mas também sei que você é teimosa como sua mãe, e que se eu tentasse mantê-los separados, vocês apenas lutariam mais. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Obrigada. Não me agradeça ainda. Isso vai causar problemas. Os Monteros ficarão ofendidos. Outras famílias questionarão a decisão. E Dante, ele se virou para ele. Você terá que trabalhar o dobro para provar que isso não foi apenas você aproveitando sua posição, que isso é real. É real, Dante disse, puxando-me para um lado dele. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Então você tem minha bênção. Mas, Dante, o casamento acontece dentro do mês. Não terei fofocas sobre minha filha vivendo em pecado. Entendido, senhor. Meu pai se moveu em direção à sua mesa, mas pausou, olhando para nós. Mais uma coisa. Se eu algum dia descobrir que você teve intimidade com ela antes desta conversa, antes de receber minha bênção, eu posso reconsiderar minha posição em deixá-lo viver. Dante e eu trocamos um olhar. Eu vi o canto da boca dele se contorcer. Claro que não, senhor. Dante disse suavemente. Eu nunca desrespeitaria a Aurora ou sua casa dessa forma. Gagá. Meu pai não parecia convencido, mas não insistiu. Saia do meu escritório. Preciso ligar para Marco Montero e tentar explicar por que o noivado do filho dele está sendo terminado. E no momento em que estávamos no corredor, fora do alcance da voz do meu pai, eu me virei para Dante. Vamos nos casar. Aparentemente, então, ele parecia ligeiramente tonto. Em menos de um mês. Você está assustado? Aterrorizado, ele admitiu. Então ele sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno e desprotegido que eu tinha visto dele em semanas, mas também mais feliz do que eu jamais estive. Lancei-me sobre ele e ele me pegou facilmente, me girando enquanto eu ria. Quando ele me colocou no chão, suas mãos seguraram meu rosto, sua expressão ficando séria. Eu te amo, Aurora Moretti. Eu te amo há mais tempo do que deveria admitir. E vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa de ter me escolhido. Eu nunca poderia me arrepender de você, eu sussurrei de volta. Você é tudo o que eu sempre quis. Ele me beijou então, suave e doce, uma promessa de para sempre. Nenhum. E as semanas seguintes foram um caos. Notícias do meu noivado desfeito com Luca se espalharam pelo nosso mundo como um incêndio. Algumas famílias ficaram escandalizadas, outras se divertiram. Os Monteros, para seu crédito, lidaram com isso com graça. Luca me enviou uma garrafa de champanhe com um bilhete que dizia: parabéns por finalmente conseguir o que queria. Faça-o rastejar. Os castelhanos, sentindo uma oportunidade, imediatamente começaram a testar nossos territórios, procurando por fraquezas. Mas Dante tinha cumprido sua palavra. Ele trabalhou incessantemente, contatando outras famílias,
fortalecendo alianças, reforçando nossas defesas. Os russos deram seu apoio a nós imediatamente. Antônio Russo descobriu-se suspeitava de nossos sentimentos um pelo outro há anos. Já era hora de vocês pararem de rodeios, ele disse com uma risada. Meu casamento com Dante foi planejado com a mesma precisão que foi planejada uma operação militar. Limpa a garganta, pequeno e íntimo pelos padrões do nosso mundo. Apenas 200 convidados em vez de 500. A cerimônia seria na mesma igreja onde meus pais tinham se casado com o padre Michael oficiando. Maria me ajudou a escolher um vestido, chorando o tempo todo. Sua mãe teria amado isso, ela continuava dizendo. Ela sempre soube que você e Dante eram feitos um para o outro. Ela sabia. Ela me disse uma vez quando você era apenas um bebê. Aquele menino amará minha filha um dia. Posso ver isso na forma como ele a olha. Eu pensei que ela estava louca. Maria riu entre as lágrimas. Acontece que ela estava certa. Na noite anterior ao casamento, Dante e eu estávamos no terraço onde compartilhamos nosso primeiro beijo, olhando para os arredores. Sem arrependimentos, ele perguntou, seu braço em minha cintura. Nenhum. Eu me inclinei para ele. Você só que perdemos tanto tempo lutando contra isso. Tivemos que lutar contra isso. Eu apontei. Caso contrário, não apreciaríamos tanto agora. Filosófico. Eu gosto disso. Ele pressionou um beijo em minha têmpora. Embora eu tenha que dizer que vou gostar de não ter mais que me esconder. Poder te tocar quando eu quiser. Te beijar quando eu quiser. Dizer ao mundo inteiro que você é minha. Possessivo. Eu gosto disso. Eu sorri para ele. Embora, você sabe, meu pai ainda provavelmente tentará te matar se você me machucar. Como deveria? Como eu faria se alguém algum dia te machucasse? Sua expressão ficou séria. Aurora, preciso que você entenda algo. Este mundo em que vivemos é perigoso. Sempre haverá ameaças. Sempre haverá pessoas procurando usá-la para chegar a mim ou ao seu pai. Não posso te prometer uma vida segura. Eu não quero uma vida segura. Eu quero você. Mesmo sabendo o que isso significa, a violência, o perigo, os compromissos morais. Eu vivi neste mundo minha vida inteira, Dante. Eu sei o que é. E sim, mesmo sabendo tudo isso, eu escolho você. Eu escolho nós. Ele me puxou para mais perto e ficamos ali em um silêncio confortável, observando as estrelas aparecerem uma por uma no céu que escurecia. Amanhã, ele disse suavemente. Amanhã você se torna Aurora Ferraro. Aurora Ferraro, repeti, testando o nome. Gosto do som disso. Eu também, Piccolola. Eu também. A manhã do meu casamento amanheceu clara e linda, o tipo de dia perfeito de outono que parecia feito para novos começos. Acordei cedo, excitada demais para dormir, e encontrei Maria já agitada em meu quarto, preparando tudo. O vestido chegou. Ela anunciou, gesticulando para onde ele estava pendurado na janela. E Dante enviou isso. Ela me entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia uma pulseira delicada de diamantes, claramente uma antiguidade, com um bilhete na caligrafia familiar de Dante. Isso pertencia à minha mãe. Ela teria querido que você a tivesse. Te vejo no altar, Piccolola. Morrer, segurei a pulseira, lágrimas picando meus olhos. Dante raramente falava sobre sua família biológica, aquela que ele havia perdido tão violentamente. Para ele me dar algo de sua mãe significava tudo. Ele é um bom homem, Maria disse suavemente. Sua mãe sabia disso. Eu sei disso. E em breve o mundo inteiro saberá. As próximas horas passaram em um borrão de cabelo e maquiagem e intermináveis fotografias. Meu vestido era uma obra-prima. Seda marfim com delicadas mangas de renda justas no corpete e esvoaçando em uma saia cheia. Simples, mas elegante, clássico, mas moderno. Eu parecia uma noiva. A noiva de Dante. Pronta? Meu pai perguntou, aparecendo na porta em seu smoking. Ele parou quando me viu, e eu observei as emoções passarem por seu rosto. Orgulho, tristeza,
Amor, você está igualzinha à sua mãe no dia do nosso casamento. Ele disse, sua voz rouca de emoção. Papai, estou feliz por você, Aurora. Verdadeiramente Dante a ama da maneira que todo pai espera que sua filha seja amada. Ele ofereceu seu braço. Vamos? A igreja estava lotada quando chegamos. Vi rostos familiares de todas as grandes famílias da cidade. Os russos, os Costello, até alguns Monteros, embora notavelmente não o pai de Luca. Mas o próprio Luca estava lá sentado com sua irmã Isabela. Ambos sorrindo genuinamente, mas eu só tinha olhos para o homem que me esperava no altar. Dante estava ao lado do padre Michael, parecendo devastador em um smoking preto. Seu cabelo escuro penteado para trás, seus olhos cinzentos fixos em mim desde o momento em que apareci na porta. Eu o observei prender a respiração. Vi suas mãos se cerrarem ao lado do corpo como se ele estivesse lutando contra a vontade de vir até mim. A caminhada por aquele corredor foi a mais longa e mais curta da minha vida. Cada passo me aproximava dele, do para sempre, do futuro pelo qual lutamos tanto. Quando meu pai colocou minha mão na de Dante, senti o tremor em seus dedos, vi a emoção nadando em seus olhos. Cuide dela, Dom Enzo disse baixinho, ou eu te mato. Eu cuidarei, senhor. Pela minha vida, eu cuidarei. Então meu pai se afastou e éramos apenas Dante e eu e o padre Michael, e a promessa mais importante que jamais faríamos. Amados, padre Michael começou, e eu mal ouvi as palavras tradicionais. Eu estava muito focada em Dante, na maneira como ele me olhava, como se eu fosse seu mundo inteiro. Quando chegou a hora dos votos, Dante me surpreendeu tirando um pedaço de papel dobrado. Eu escrevi algo, ele explicou, sua voz carregando claramente pela igreja em silêncio. Se estiver tudo bem. Claro, eu sussurrei. Ele limpou a garganta. E quando ele falou, cada palavra estava carregada de emoção. Aurora, por 13 anos, eu disse a mim mesmo que era seu protetor, seu irmão, seu guarda. E de muitas maneiras, eu era todas essas coisas. Mas o que me recusei a admitir, o que lutei contra com tudo o que tinha, era que você era muito mais para mim. Você era minha luz na escuridão, minha razão para ser melhor, meu lar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, e eu vi emoção semelhante brilhando em seus olhos. Cometi muitos erros na minha vida, machuquei pessoas, fiz coisas das quais não me orgulho. Mas amar você nunca será um desses erros. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Aurora Moretti. E prometo passar todos os dias do resto da minha vida provando que mereço a honra de ser seu marido. Suas mãos tremeram enquanto ele deslizava a aliança em meu dedo. Platina, gravada com palavras italianas, que eu teria que pedir para ele traduzir depois. Quando foi minha vez, não tinha palavras preparadas, mas falei do meu coração. Dante, você tem sido minha constante desde os 6 anos, meu protetor, meu amigo, meu amor. Você me ensinou o que significa ser forte, lutar pelo que quero, nunca me contentar com nada menos do que um amor real, consumidor, impossível. Eu sorri em meio às minhas lágrimas. Estou tão feliz por nunca ter me contentado, porque isso, você e eu, isso vale cada luta, cada obstáculo, cada momento de dúvida. Eu te amo, Dante Ferraro, e sempre amarei. Deslizei o anel dele, minhas mãos mais firmes do que eu sentia. Pelo poder que me foi conferido, Padre Michael disse, sorrindo, eu agora os declaro marido e mulher. Dante, pode beijar sua noiva. Dante não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele segurou meu rosto em suas mãos e me beijou como se fôssemos as únicas 2 pessoas no mundo. A igreja explodiu em aplausos, mas eu mal ouvi acima do batimento do meu coração. Quando finalmente nos separamos, ele apoiou sua testa na minha. Minha, ele sussurrou, finalmente completamente minha. Sua, eu concordei, sempre sua. A recepção foi realizada na propriedade, no grande salão de baile que havia sido transformado com milhares de rosas brancas e velas. Era lindo, elegante e perfeito.
Mas a melhor parte era a liberdade. A capacidade de tocar Dante quando eu quisesse, de ter seu braço em minha cintura, de beijá-lo sem me esconder, de ser publicamente e inegavelmente dele. Posso ter esta dança, senhora Ferraro? Ele perguntou durante nossa primeira dança, aquele novo nome me causando um arrepio. Sempre, senhor Ferraro. Enquanto balançávamos juntos, sua mão quente na minha lombar, avistei meu pai nos observando do outro lado da sala. Ele ergueu seu copo em um brinde sutil e vi aprovação em seus olhos. Feliz, Dante murmurou contra meu ouvido. Mais feliz do que eu jamais pensei ser possível. Bom, porque eu planejo passar o resto de nossas vidas te fazendo ainda mais feliz. Ele se afastou para me olhar. Eu sei que não digo o suficiente, mas obrigada por lutar por nós, por não desistir quando eu era teimosa demais para admitir o que sentia, por me amar apesar de todos os meus defeitos e complicações. Seu polegar traçou minha maçã do rosto. Por me escolher, eu sempre vou te escolher. Eu prometi em cada vida, cada linha do tempo, cada futuro possível, sempre foi você, Dante. Sempre será. Ele me beijou novamente e ouvi assobios bem-humorados de nossos convidados. Mas eu não me importava. Deixe-os assistir. Deixe-os ver o quanto nos amávamos. Mais tarde, enquanto cortávamos o bolo e brindávamos com champanhe e dançávamos com vários membros da família, encontrei o olhar de Luca do outro lado da sala. Ele ergueu seu copo para mim com um sorriso genuíno. E eu murmurei, obrigada. Ele acenou, entendendo. Sem sua generosidade, sua vontade de se afastar, nada disso teria sido possível. Enquanto a noite terminava e os convidados começavam a ir embora, Dante me puxou para o lado. Pronta para sair daqui? Ele perguntou, seus olhos escuros de promessa. Onde vamos? Tenho uma surpresa para você. Ele pegou minha mão. Confie em mim, sempre. Ele me levou para onde um carro esperava. Não um dos veículos habituais da família, mas um carro esportivo elegante que eu nunca tinha visto antes. Presente de casamento, ele explicou, abrindo a porta do passageiro para mim. De mim para nós. Enquanto dirigíamos pelas ruas da cidade, deixando a propriedade para trás, senti como se estivesse me desfazendo de uma pele antiga. Aurora Moretti, filha linda, tinha ido embora. Em seu lugar estava Aurora Ferraro, esposa do homem que amava. Onde estamos realmente indo? Perguntei enquanto deixávamos os limites da cidade. Você verá. 1 hora depois, paramos em uma bela casa na costa. Não tão grande quanto a propriedade, mas perfeita. Moderna e elegante, com janelas do chão ao teto, com vista para o oceano. O que é isso? Nosso lar, Dante disse simplesmente. Comprei há 6 meses, quando ainda estava tentando me convencer de que ver você se casar com Luca era a coisa certa a fazer. Achei que talvez ter um lugar que fosse só meu, longe da propriedade e de todas as memórias, ajudaria. Mas o tempo todo em que estava mobiliando, escolhendo cores e móveis, tudo em que eu conseguia pensar era em você, o que você gostaria, onde você gostaria de ler. Qual quarto seria o berçário um dia? Ele parecia quase envergonhado. Eu estava decorando uma casa para um futuro que pensei que não poderia ter. Eu segurei o rosto dele, puxando-o para um beijo. Mostre-me nossa casa, Dante. Ele o fez, me guiando por cada cômodo, apontando características que ele havia escolhido especificamente para mim. Uma biblioteca com prateleiras embutidas, uma sala de sol que recebia a luz perfeita da manhã, um quarto principal com aquela vista para o oceano. É perfeito, eu respirei. Absolutamente perfeito. Ainda não. Ele me puxou para o quarto. Mas será. O que se seguiu foi terno e apaixonado, e tudo o que eu sempre sonhara. Não a reivindicação desesperada da primeira vez, mas uma celebração. Uma reivindicação de um tipo diferente. Ele aprendendo meu corpo como sua esposa.
eu aprendendo o dele como meu marido. Depois, ficamos emaranhados nos lençóis, observando a luz da lua dançar sobre as ondas. Sem arrependimentos? Ele perguntou, ecoando a pergunta da noite anterior. Nem um único. Eu me virei para olhá-lo. Você apenas que perdemos tanto tempo lutando contra isso. Pense em todos os momentos que poderíamos ter tido. Temos uma vida inteira de momentos pela frente, eu apontei. Começando agora. Começando agora, ele concordou, puxando-me para mais perto. Senhora Ferraro, gosto do som disso. Eu também, Piccolola. Eu também. Epílogo. Um ano depois, eu estava no berçário observando Dante embalar nossa filha em seus braços. Sofia Helena Ferraro havia chegado 3 semanas atrás e já tinha o pai enrolado em seu dedinho. Ela tem seus olhos, ele murmurou, transfixado pela criança em seus braços. E seu queixo teimoso, eu contestei, movendo-me para ficar ao lado dele. Ele olhou para mim, e o amor em seus olhos era quase avassalador. Obrigada, por quê? Por ela, por esta vida, por lutar por nós quando eu estava com muito medo de fazê-lo. Ele moveu Sofia gentilmente. Eu quase joguei tudo isso fora porque pensei que o dever era mais importante que o amor. Eu fui um idiota. Sim, você foi. Eu concordei, sorrindo. Mas você descobriu, eventualmente, só porque você não me deixava desistir. Ele pressionou um beijo na testa de Sofia. Você vai ser igual à sua mãe, não vai? Forte e corajosa e absolutamente aterrorizante. Sofia bocejou, completamente impressionada pela avaliação do pai. Uma batida suave na porta revelou meu pai, ainda desconfortável com o papel de avô, mas tentando. Posso? Ele perguntou, gesticulando para Sofia. Dante a entregou cuidadosamente e observei a expressão do meu pai suavizar enquanto ele segurava sua neta. Ela se parece com a Aurora nesta idade, ele disse baixinho. Os mesmos olhos, o mesmo narizinho. Esperemos que ela não herde o talento da Aurora para se meter em encrencas. Dante disse. Riley. Ou o seu para-ciúme superprotetor, eu contrapus. Isso não vai sumir, Dante avisou, deslizando o braço em minha cintura. Se alguma coisa, agora tenho 2 mulheres para ser superprotetor. Deus ajude qualquer garoto que tentar namorá-la, meu pai murmurou. Não haverá namoro, Dante disse firmemente. Ela vai entrar para um convento aos 12 anos. Eu ri, inclinando-me para meu marido. Você é ridículo. Eu sou um pai. Ele corrigiu. Isso vem com o território. Enquanto eu observava Dante e meu pai discutirem de bom humor sobre o futuro de Sofia, enquanto ela dormia tranquilamente nos braços de Don Enzo, senti-me oprimida de gratidão. Esta vida, esta família, este amor, tinha valido cada luta, cada obstáculo, cada momento de dúvida. Dante encontrou meu olhar e, por uma limpa a garganta, sorriu. Aquele sorriso especial que ele reservava apenas para mim. E naquele momento, eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa. Nós tínhamos lutado por isso, um pelo outro, pela família que tínhamos criado juntos, e nós